Muitas pessoas tentam associar o Antigo Testamento, a lei de Deus, com a antiga aliança e o Novo Testamento, a morte de Jesus na cruz, com a nova aliança. Mas será que realmente Jesus ele cancelou alguma aliança? Jesus se arrependeu de ter feito um primeiro pacto e fez um novo, totalmente diferente? É isso que nós iremos ver agora na lição de número 8. Olá, meus amigos, você é muito bem-vindo a mais um estudo da lição. Chegamos à lição de número 8 e o nosso tema geral desta semana é Jesus, o mediador da nova aliança. O que significa dizer que Jesus fez uma nova aliança? O livro de Hebreus ele nos ajuda a entender um pouco o que é uma nova aliança, quem é o mediador desta aliança e o que significa dizer que temos uma aliança superior. E por isso que lá no livro de Hebreus, capítulo 8 e o verso 6, nós temos o verso para memorizar que diz assim: Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador da superior aliança instituída com base em superiores promessas. Pela primeira vez, a palavra aliança aparece em Gênesis capítulo 6, quando Deus fez uma aliança com Noé. E ali aparece a palavra berit, aliança, que significa amarrar, acorrentar. Deus ele se amarrou, Deus se acorrentou ao ser humano por meio de uma aliança. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E nós sabemos que essa aliança ela foi rompida, ela foi quebrada. O pacto foi desfeito por meio do pecado de Adão e Eva. E Deus ele renovou essa aliança mais tarde com o patriarca Noé. E depois Deus ele fez uma nova aliança também com o patriarca Abraão. Abraão e seus descendentes foram, quem sabe, uma peça-chave principal nessa aliança que deu ou que antecedeu a aliança no Monte Sinai. E no Monte Sinai, pela primeira vez, Deus fez uma aliança não mais com um patriarca, com uma pessoa, mas Deus fez a sua primeira aliança com a sua igreja aqui na terra, aos pés do Monte Sinai, intermediado por Moisés. E ali aparece pela primeira vez a palavra eclésia, congregação, que significa igreja. Deus estava dando formato ao seu povo na direção da terra prometida. Mais tarde, Deus fez uma nova aliança com Davi e seus descendentes. E depois Deus ele fez uma nova aliança por meio da sua morte na cruz. O Novo Testamento ele chama de uma nova aliança. Mas é aí que está o nosso problema. O que significa uma nova aliança? O que significa dizer que Deus ele fez um novo pacto com seu povo? Será que Deus ele anulou aquela aliança antiga? Será que Deus ele desfez, ele se arrependeu de ter colocado ali as cláusulas, os estatutos, os mandamentos? Eu me arrependi porque os mandamentos que eu coloco não deu certo. Eu vou formar aqui uma nova aliança, um novo pacto, eu vou colocar uma nova cláusula no contrato. Será que foi isso que aconteceu? O que quer dizer nova aliança? Significa que foi anulado a primeira? De forma nenhuma, meus amados. A aliança de Deus, ela é uma só. A aliança de Deus tem a sua base na graça e na misericórdia de Deus. Quando Deus fez uma aliança com Noé, Deus disse que Noé achou graça perante Deus, Noé e seus descendentes. Ou seja, a base de toda aliança é a graça e a misericórdia de Deus. Portanto, quando a gente fala que Deus ele fez uma nova aliança
com Noé, com Abraão, com o povo no Monte Sinai, com Davi e depois lá na cruz. Nova no sentido de renovar, ok? Ficou bem claro? Nova aliança não significa que Deus ele mudou o contrato, mudou a cláusula, mudou o que tinha falado no passado. Não. Nova no sentido de renovar. Por que renovar uma aliança? Houve essa necessidade de renovar uma aliança porque Deus estava lidando com pessoas falhas. Deus estava lidando com pecadores. Então, é óbvio que o ser humano ele tem falhas, ele cai, e há uma necessidade de Deus ir renovando esta aliança. Não significa que Deus se arrependeu de ter feito uma nova aliança e agora o povo não conseguiu cumprir o contrato, agora eu vou apagar tudo, vou desfazer de toda a minha graça, vou desfazer de tudo que eu falei no passado e vou começar tudo de novo, uma nova cláusula, um novo contrato, um novo pacto. Não, meus amados, Deus apenas renovou o seu pacto, o seu contrato, a sua aliança que ele tinha feito no passado. Por isso que hoje Deus ele está mediando, é o mediador. O que significa ser um mediador? Deus ele é o nosso mediador de uma aliança nova no sentido de renovar. Não quer dizer que a aliança que Deus começou com Adão e Eva, a aliança que Deus começou com Noé, com Abraão, com o povo de Israel, com Davi, foi anulada. Não. Aquela aliança, ela permanece por quê? Porque a base de toda aliança é a graça de Deus. E só há uma forma de salvação. A mesma forma que se salvava no Antigo Testamento é a mesma forma que se salva hoje. A salvação, ela foi unicamente pela graça de Deus. A graça é a base da salvação. Os mandamentos é o resultado da obediência. Os mandamentos é o resultado de obedecer. É o resultado de eu aceitar a graça de Deus. E no Antigo Testamento, a graça de Deus era simbolizado quando um cordeirinho era morto em cima do altar. O sangue do cordeiro era um cheque predatado que iria ser descontado, iria ser pago com a morte de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz, todos os pecados passados eles foram creditados na cruz. Salvação pela graça. E hoje, quando a gente se ajoelha, pede perdão para Deus, renova o nosso pacto com Deus, a nossa fé é reavivada. Salvação pela graça também. Desde a queda, desde Adão e Eva até hoje, não existiu duas formas de salvação, porque Deus não muda. Os princípios de Deus, eles são eternos. Deus, ele não muda. Portanto, meus amados, quando a gente fala de uma nova aliança, nós estamos falando de Deus estar renovando o seu pacto, a sua forma, quem sabe, de lidar com o pecador por meio da sua misericórdia. Deus é misericordioso. E olha que o texto ele diz assim, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, que é também mediador. Hoje, alguém que é o mediador é alguém que fica ali no meio, intermediando um conflito. Mas a palavra mediador aqui significa fiador, tá? Fiador. O que é um fiador? Um fiador é aquele que assume a responsabilidade. Então Deus está assumindo a responsabilidade dos pecadores que se arrependem. Aqueles que entendem a graça, assim como Noé, assim como Davi, que era um pecador, assim como tantos outros que pecaram no passado, mas se voltaram para Deus, Deus foi o mediador deles, ou seja, Deus assumiu a culpa pagando o preço no Calvário. Portanto, Deus é o nosso mediador, não no sentido de mediar um conflito, mas no sentido de ser o nosso fiador, ok? Então, isso que significa a palavra mediador. Mediador de superior aliança instituído com base em superiores promessas. Quer dizer então que a nova aliança que Deus fez,
após a cruz, ela era superior à que Deus fez com Noé, com Abraão, com o povo de Israel, lá no Jardim do Éden também com Adão e Eva. É isso que o livro de Hebreus está falando, porque aqui fala de uma superior aliança. Então, será que a aliança do Novo Testamento que Deus fez lá na cruz do Calvário era melhor do que aquela antiga lá com o povo de Israel lá no deserto? Amados, o que é uma superior aliança? Nós temos que entender esse texto para a gente não deturpar a forma de salvação das pessoas, porque tem muita gente que está deturpando esse verso e interpretando aquilo que a Bíblia não diz. Superior quer dizer o quê? Que naquela época, quem que era o sumo sacerdote? Quem que era o sacerdote? Era Moisés, Arão, né? Moisés foi a primeira pessoa a inaugurar o santuário terrestre. Depois ele passou, né, a responsabilidade para o seu irmão Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote daquela linhagem. Depois vieram os seus filhos. E depois, no Novo Testamento, quando Jesus morreu, Jesus foi ao céu se tornar o nosso sumo sacerdote. Jesus é ou não é superior a Arão e a Moisés? Claro que é, claro que é. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, a pessoa levava um cordeirinho e ia oferecer até o holocausto. Aquele cordeirinho era sacrificado e derramado seu sangue. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi o cordeiro sacrificial. E eu pergunto para você, Jesus é ou não é superior àquele cordeirinho que era apenas um símbolo no passado? Claro que é. Amados, superior significa nesse sentido, de que Deus é o nosso sumo sacerdote hoje, é o nosso mediador, é o nosso fiador, muito melhor do que Arão no passado. O cordeiro sacrificial, Jesus que morreu na cruz, ele foi muito melhor e é muito melhor do que o cordeirinho que era morto no passado. Por isso, meus amados, essa aliança ela é superior nesse sentido. Não significa que Deus se arrependeu, tudo no passado foi abolido, Deus aboliu os mandamentos, Deus aboliu o sacrifício do passado, Deus aboliu o santuário. Não, meus amados. Deus ele foi renovando uma aliança. Deus ele foi renovando. O efeito é o mesmo, mas, no entanto, os personagens envolvidos são muito superiores após a morte de Jesus na cruz. Entendeu o que é superior? Superior não significa que a lei do passado, os 10 mandamentos, a graça, o sangue não tinha valor, não é isso. Mas que com a morte de Jesus, tudo passou a ser superior, porque Jesus ele é superior a tudo. E é isso, meus amados. Deu para você entender um pouco sobre o que é a antiga e a nova aliança, e você percebe por que ela é melhor e mais superior? Esse foi o nosso estudo desta semana. E eu acredito que Jesus ele é o nosso grande mediador, é o nosso grande fiador. E Ele está presente hoje conosco, intercedendo pelos nossos pecados. E essa foi a nossa lição desta semana. E se você, meus amados, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. E na semana que vem, a gente se encontra para um novo tema, uma nova lição. E eu aguardo você até a semana que vem. Um abraço, tchau!